uma jarra plástica com duas entradas e saídas. Não tem nenhum mistério isso daqui. Ah, eu preciso comprar diretamente com o fabricante? O próprio fabricante disse que não. Então, assim, se a gente tiver como, assim, acho que foi o Paulo Roberto que tem um amigo que fez aquela questão do redutor de vazão, né, de acrílico. Se a gente conseguir aqui no Brasil, através de empresas especializadas, criar com as mesmas especificações, não há problema nenhum. O que isso aqui faz? Isso aqui faz com que a gente consiga colocar o ciclone em linha com o cassete e ele em linha na calibração. Onde o ciclone ele fica dentro da jarra e a gente faz com que o fluxo de ar passe pelo ciclone. Passe diretamente sobre o ciclone aqui, sobre o orifício. Então o material que a gente utiliza, como a gente já tem no nosso dia a dia, o próprio calibrador, que esse calibrador é um sistema, na questão de higiene, a gente chama isso aqui de sistema primário de calibração. Se a gente for ler aqui no calibrador, seja nesse aqui ou nesse aqui, da Buck ou da Sensodyne, vai estar escrito primário. Ou seja, quem manda na calibração é o sistema primário de calibração. A bomba, em termos de higiene ocupacional, é considerada sistema secundário de calibração. Então, sistema primário, sistema secundário. Por isso o nome primário. Então, calibrador de fluxo primário, é ele que manda. Sistema de fluxo secundário. Então, essa analogia aí. E no sistema de fluxo aí que a gente vai estar fazendo, a gente vai utilizar o ciclone em linha com o cassete colocado. Uma situação fundamental é, eu vou fazer uma avaliação, pode ser qualquer tipo de cassete? Levando em consideração a membrana? Não. Por que não? Porque o material e principalmente a porosidade da membrana vai fazer toda a diferença se eu estiver fazendo essa avaliação. Exemplo, se eu for fazer uma avaliação de folha respirável, contendo sílica, cassete com membrana de PVC, de 5 micrômetros de porosidade, é o que a gente utiliza normalmente, é o que o método 7602 do NIOSH pede. Se a gente for, eu não tenho esse cassete, vou usar o de metais, membrana de S-celulose, porosidade 0,8 micrômetros. Esse material vai fazer com que a pressão que dá na resistência da bomba que passa o fluxo seja diferente. Eu tendo a ter uma pressão maior colocando, por exemplo, cassete de celulose no lugar do PVC e vice-versa. Então, o tipo de cassete, a membrana, é fundamental. Então, o primeiro passo é o cassete que eu vou fazer a avaliação pode ser o cassete que eu vou fazer a calibração. O mesmo cassete. Isso foi visto, nós vimos isso aí diretamente com o fabricante da Sensodyne, do Gideon, em que ele disse que isso daí pode ser usado tranquilamente, você pode usar. O cassete que eu vou usar para fazer a avaliação é o mesmo que vai, da calibração vai ser o mesmo da avaliação. Eu posso fazer isso. Consequentemente, no final, o que vai ter? Eu vou fazer a pré-calibração, a bomba vai para a área de amostragem. Faz a amostra, coleta-se uma concentração, uma massa, que vai ficar retida no filtro. Essa massa vai criar o quê? Tende a criar uma maior resistência no fluxo passando. E isso tem que ser mostrado na pós-calibração. Conclusão dessa história. O mesmo cassete que eu utilizo na pré-calibração, que vai para o campo de amostragem, quando voltar, ele tem que ser colocado em linha na pós-calibração. Mas isso não pode alterar o que está preso ali? Não, essa é uma pergunta que nós mesmos fizemos a nós mesmos e diretamente. Não, por quê? Porque você tem ali, dentro do filtro, nós temos poros. E esses poros, eles conseguem aderir a concentração, a massa. Então, imagina como se fosse uma esponja. Então, essa esponja ali, em escala microscópica, ela está aderindo toda essa massa ali. Uma vez que aderiu ali, ela está presa, ela está fixa ali. Isso em termos de procedimento de pós-calibração, não seria um fluxo de ar passando ali a ponto de tirar. A gente fez essa pergunta e isso não influenciaria nesse sentido. Não, mas a dúvida eu acho que não seria tirar o que está preso ali, é com relação ao resultado da vazão. Não vai alterar? Não alteraria.
Não alteraria. Mas olha só. Se esse da questão de fluxo de ar passando ali, não teria alteração nesse sentido. Mesmo estando ali próximo ao saturado, vai ter. Hã? Já está questionando a passagem, a força que a bomba vai fazer tende a ser maior. Então, aí essa questão é o seguinte, o que se quer, a gente vai ver mais à frente algumas questões de procedimentos de pré e pós. Então, existe um material técnico que eu recebi essa semana em que o higienista da Guilha explica essa situação. Qual é a proposta? A proposta é saber o quanto que a bomba está tendo de perda de fluxo com aquela carga ali. Então, você tem, no início que você colocou, uma carga zero. Né? Vamos colocar isso, não tem nada ali no fluxo, na membrana. Então, você tem lá um valor inicial de calibração, 1710, vamos colocar. Aí depois, você faz uma pós-calibração com essa resistência. Então, você está passando o fluxo ali, teoricamente, 1710, sobre aquela resistência ali. E quanto que está saindo no final? Qual é a garantia que eu tenho que ter? Todo e qualquer procedimento, todo e qualquer método diz que eu tenho que ter mais ou menos 5% de desvio entre essa resistência que eu estou, entre essa falta de resistência mais essa resistência. Então, todo e qualquer método na IOSH, que é a linha de raciocínio que nós seguimos, diz que eu tenho que ter 5% de representatividade, levando em consideração isso que eu estou dizendo. Esse fluxo passando ali com essa resistência colocada, nesse sentido. Porque eu não sei se todos faziam assim, né? Lá na sala, nós já temos até uma borrachinha já com um cassete próprio para fazer as calibrações. Sim. Sempre, não sei se todos Fizeram assim. E esse é o procedimento, assim, em termos de bom senso, a gente sempre cumprindo isso. Só que o detalhe desse procedimento é que eu estou colocando, mais uma vez, uma resistência virgem na pré e pós-calibração. A ideia dessa tese da Guilha, de um dos higienistas que é respeitado lá pelos órgãos do governo americano, é que, beleza, você está colocando ali, mas essa bomba aí ela não trabalhou num ambiente que tinha contaminação, e você não está fazendo uma pós-calibração trazendo essa bomba desse ambiente com essa contaminação? Sim. Opa, então cadê essa representatividade aí, dessa concentração, dessa resistência na pós, para eu garantir isso aqui? É esse o sentido, é essa a ideia que foi passada e que a gente está disseminando aqui, passando para todos vocês. E se der mais de 5, velho? Oi? Se der mais de 5. Calma, item, vamos lá. Tanto é que, já antecipando essa situação, temos estudos de casos reais no material de vocês, onde temos situações que estamos dentro dos 5% e temos situações em que não estamos dentro dos 5%. E se? Tem aí já uma resposta na própria planilha de campo do que aconteceu. Tá? Humberto, só te interrompendo, fala sobre aquele novo equipamento que está comprando também, que vai estar testando as bombas, sobre a compensação dela em relação. Isso ainda está sendo discutido agora. Na semana passada, no treinamento que nós fizemos na conferência da AIA, nós vimos um equipamento que, particularmente, já tínhamos visto aqui no Brasil, em São Paulo, que é um painel com 3 pitôs de pressão. Cada pitô daquele, cada escala que tem ali, simula como se a bomba estivesse no ambiente com a amostra sem saturação, com a amostra com saturação, com a amostra com muita saturação. O que acontece? Quanto mais massa eu tenho no cassete, mais pressão exerce sobre a bomba. Então o que esse painel faz? Nada mais é do que um controlador de pressão. Eu aumento a carga de pressão sobre a bomba, colocando ela em linha com todo o procedimento de calibração. É isso que nós vimos, e na cotação aí que o Zé fechou na semana passada, retrasada, para a próxima aquisição de equipamentos, esse ano que vem, a gente vai ter esse sistema. Aqui no CRS, acho que 2 aqui no CRS, eu não sei, é um número mais... Acho que elas vão ser testadas aqui pela Mayra. Vai ter uma... Se a bomba realmente está compensando a resistência do cassete. Exatamente. É a obrigação da bomba fazer isso. Se ela não estiver compensando, com certeza na pós-calibração ela vai dar mais do que 5%.
Então, assim, Não, vai dar mais. antes de continuarmos no assunto, a primeira situação é o seguinte: esse procedimento aqui, esse percentual, quem garante é o avaliador, ou seja, eu e todos que estão aqui nessa sala. Quem garante que isso aqui está acontecendo ou não é quem está fazendo a avaliação de campo. Certificado de calibração de uma bomba de amostragem pessoal. Bomba de amostragem pessoal. O que é uma bomba de amostragem pessoal? Uma bomba de amostragem pessoal nada mais é do que um sistema, um acessório, que serve para coletar o fluxo de ar de um ambiente. Mas a bomba ela não é responsável por me dar resultados. Uma bomba de amostragem ela não me dá resultados. Ela não tem a obrigatoriedade de me dar resultados. Logo, essa bomba, em termos laboratoriais, calibração de laboratório, isso não se faz necessário. Esse certificado de calibração aqui não serve de absolutamente nada. Por que não serve de nada? Porque a garantia da bomba ter um bom funcionamento é essa aqui. E essa garantia aqui, que não é dada pelo Berg, ou pela GST, ou pelo CRS, e sim pelo método, pelo procedimento. E esse procedimento são os procedimentos que nós seguimos do NIOSH e, no nosso caso aqui no Brasil, da NH07. Esse procedimento aqui, só consigo chegar a ele se, primeiro, eu fizer a pré-calibração da bomba. Se, segundo, eu fizer a pós. Óbvio, entre pré e pós, média das duas. E é isso que a NH07 já traz. Uma coisa que já é descrita aqui. Quando a gente falar, a bomba tem que estar com uma representatividade de 5%. Mais ou menos 5%. Isso daqui é uma taxa. Você tem aqui uma variação de mais ou menos, isso aqui é uma taxa. Taxa de quê? De variação. Então, o que garante para o meu cliente que esta bomba está funcionando corretamente, é garantir que ela está com a margem de 5% entre o que entrou e o que está saindo. E para isso, eu tenho que fazer o procedimento de campo. Eu tenho que preencher. Aonde que esse dado vai estar? Na planilha de campo. Tanto é que nós trouxemos aí alguns exemplos reais. Tem duas planilhas de campo em anexo no material de vocês, de uma empresa que nós atendemos, a MMX. Roberto, eu queria fazer uma reflexão aí. Por favor. É o seguinte, cara, nesse caso, observando o que você está falando, a gente não está calibrando a bomba. A gente está calibrando o conjunto. Porque esse conjunto vai mudar, porque o cassete vai mudar a sua resistência ao longo da avaliação. Sim. Se você colocar um cassete virgem também, pode ser que a bomba varie ou não. Aí você descalibrou a bomba durante o processo. Sim, né? sim, nesse sentido então, sim. Um cassete virgem no final. Exatamente. Aí no final, quer dizer, a bomba continua calibrada, pode ser, só que o resultado do conjunto vai variar acima de 5%. Exato. Porque tem casos que vem metal com óleo, entendendo? E aquilo vai entupir de uma maneira que, assim, você não descalibrou a bomba. O conjunto descalibrou porque alguma coisa variou. Exatamente. Isso é uma reflexão válida, porque essa sua reflexão está dentro da palavra em linha. O sistema em linha. Em linha significa o conjunto, o todo. Você tem a bomba com o número de série que está registrado em algum lugar. Está registrado em algum lugar. Planilha. Você tem o número do cassete que está registrado em algum lugar. Você tem a pré-calibração que está registrada em algum lugar. Você tem a pós que está em algum lugar. Com todos esses dados eu consigo saber a taxa. Tranquilamente. Porque algumas avaliações que vai sempre dar acima de 5% nos casos, vai ter que refazer em partes para ficar aquela avaliação do total abaixo de 5%. E se vocês observarem as planilhas de campo aí, uma delas aí eu peguei, a gente
pedi ontem para que a gente pegasse uma que estivesse ok e outra que não. Nós tivemos lá de 75 avaliações, acho que 3 deram inválidas pelo fato de ultrapassarem 5%. Essa anomalia. É uma anomalia que a gente já consegue enxergar no hall de calibração que a gente vai ter, entre pré e pós. Você já a nossa experiência, a nossa prática, já vai fazer com que você enxergue isso. Você consegue enxergar isso. Na EBA 07, fala de fazer 3 amostras para inicial e para final. Por que a gente adota 10? Isso é um procedimento que foi adotado aqui por nós. Isso é uma questão adotada pela própria GST. A norma ela dá um número lá, mas... Desculpa? São 3. 3. Mas que você pega um número satisfatório, mas por uma questão de estatística. Você tem uma média aritmética com 10. Então é só uma questão operacional. A questão operacional. Mais uma vez atrapalhando. O E3 poderia até ser uma. O que diz é o que você está sentindo ali quando você está fazendo aquela pré e a pós-calibração. 3 é suficiente para você? Te dá a confiabilidade total? O fabricante mesmo dos equipamentos, né, o Berg, chegou e falou para a gente. O Berg chegou exatamente a fazer essa pergunta para ele. São 10 calibrações? Ele não. É o que o teu coração falar. Se ele está te dando confiança em 2 ou 3 calibrações que você está fazendo, é o suficiente. Mas nós, para exatamente isso, como é que cada coração vai estar falando aí? Para evitar isso, nós tomamos como procedimento 10 avaliações. Que aí vai nos dar uma confiabilidade muito maior do que você fazer só as 3. Olha só, lembrando que isso dá um trabalho muito maior também. Se o cara da empresa está te olhando fazer, ele vai cobrar pelas 10. Sim. Se der alguma aí, você está lascado. Não, mas te dá trabalho, mas te dá confiança total no resultado que você der. E aquele negócio que você falou, na maioria das vezes vai ultrapassar os 5%, não era para ultrapassar. A bomba, por esse sistema que você vai estar adquirindo, ela tem obrigação, a bomba tem que trabalhar dessa forma, ela tem que compensar. Você quando ele chegar esse equipamento, você vai dar uma olhada nele. Você estrangula ao máximo o que seria a resistência do cassete. E conforme você vai estrangulando, você vê que a bomba vai aumentando a batida do motor dela ali para compensar esse estrangulamento. E é o normal da bomba. Esse estrangulamento nada mais é do que o cassete cheio. Então ela tem que fazer isso. Então ela tem que estar dentro dos 5%. Se ela não está fazendo em cima dos 5%, é porque a bomba não está legal. Não foi o cassete que está cumprindo demais. A bomba não está cumprindo o que tem que cumprir. Então ela não te dá a confiabilidade no resultado. Ok, pessoal, deixa eu... Quando fala Foi a Bruna. é da norma, fala para você deixar a bomba funcionando por 20 minutos. Aí você considera que tem uma estabilização dessa bomba. Você inicia a calibração, quando você tiver o lado já próximo. Tem situações que você está calibrando que dá uns picos. Né? Tem situações que estão picos, tem situações que é totalmente anormal, que fica até duvidando do funcionamento da bomba. Pessoal, às vezes, até as 10 já não te dá confiança. Pessoal, Você tem Se você começar, faz essa metodologia. Nós fizemos isso lá na MMX, e o cara, o próprio cliente em cima, e ele mesmo falou, não, o que vocês estão botando aqui como resultado vai te dar confiabilidade total do que eu tomar, as medidas que eu vou tomar. Trabalho realmente dá trabalho, mas também te dá respaldo. Não, e às vezes não é o trabalho de executar essa calibração. Às vezes é o equipamento que não te ajuda. Quando a gente fala de vazão de 1.7, legal. Agora quando fala de vazão... Baixo, né? Vai estar fazendo 2 com o tubo de silicagem. A situação, pessoal, a situação que a gente está visualizando até Não, impossível. a gente está visualizando para o futuro outras ferramentas que se mantenham mais constantes. Por exemplo, falando de bomba de amostragem, flow e pressure. O que é isso aqui? Beleza.
Flow. E aí? Pra quê? Para poeira. Sim, mais. Cassete, alta vazão. Isso. Uma explicação sobre isso daqui que está no manual da bomba. O manual dessa bomba está em português, consegue ir com a Mayra, só pedir a ela distribui, ou vai estar no sistema, não sei como é que vai estar. Vai estar no portal. No portal? Todos eles estarão no portal. O sistema de fluxo, o sistema de fluxo ele é utilizado de fato para situações de vazões maiores, como 1, 4, vazões para metais, poeiras, como de modo geral foi dito. O grande lance aqui do flow, do fluxo, é que ele faz com que a bomba mantenha um fluxo constante por causa dessas situações de perda de carga, de maior pressão. Então, a bomba ela tem um sistema inteligente nela, no caso a linha da Buck, que é esse sistema que tem aqui, onde no sistema de fluxo ela enxerga, até foi configurada uma vazão média de 1,7, vamos colocar aí, e está tendo uma carga ali que está fazendo com que a bomba, está tendo uma pressão ali fazendo com que a bomba perca a carga, ela consegue compensar isso, ela consegue fazer essa compensação. Mas isso eu consigo ver aqui. Se essa anomalia aqui de 5% estiver forte, estiver maior ou menor que 5%, um dos itens, aí você começa a teoria de erros, um dos itens é que ela não está conseguindo compensar. Qual é o erro? O erro está na questão do posicionamento do cassete, do óleo com metal, o ambiente. Eu fiz a pré-calibração em Friburgo e após eu estou fazendo aqui no Rio, questão de diferença de pressão. A pressão atmosférica influencia diretamente nos resultados. Então, esse sistema flow aqui é para compensar exatamente essa perda de carga que há em função daquilo que está tendo de resistência ali, que está entrando ali no sistema. E o sistema pressure, de pressão, é para garantir sobre o redutor de vazão uma pressão ali com que ele consiga fazer a retenção adequada sobre a vazão que foi colocada nele. Nele que eu digo redutor. Quem manda é o redutor. Então o pressure é para garantir uma boa taxa de pressão no redutor de vazão. Existem bombas no mercado onde o redutor é um sistema acoplado à bomba. É uma peça retangular, essa bomba é da Gilead. É uma peça retangular que você encaixa aqui em cima, vai parafusar essa peça, vira a chave da peça em sentido anti-horário e essa bomba trabalha em pressão. Virou em sentido horário e trabalha em flow, no sentido daquilo que a gente está acostumado com a Buck. Aqui é um sistema integrado, é uma questão só de diferença do sistema. Então, isso daqui... embaixo da bateria. Naquela quadrada, né? Então, nesse sentido aí. A bomba de 34, 35, mais ou menos isso. E não tinha um sistema de compensação legal. Por que foi adquirido uma bomba, por exemplo, assim com uma bomba da Buck? Quando a gente fala de aquisição de bombas, vocês muitas vezes recebem o produto final, a bomba já adquirida. Mas qual é a especificação técnica que está por trás disso para poder vir, para que as empresas venham até aqui e entreguem esse equipamento? Uma das questões é que seria um sistema integrado. Existem bombas no mercado que você tem uma bomba que é uma bomba do tamanho de um celular só para baixa vazão. Essa bomba vai servir para sílica? Não. Essa é a vantagem dessa bomba, por exemplo. Ela serve no global, no todo. Você consegue fazer com que ela sirva para o todo. Então, só um detalhe disso aí. Bom, em termos de material utilizado, 3 mangueiras. Um detalhe importante dessas 3 mangueiras é que duas são do tamanho normal, tamanho convencional. A terceira também seria. Só que, quando essa jarra de calibração chegou para nós aqui, fizemos teste com a mangueira no tamanho convencional. Imagina uma mangueira desse tamanho dentro da jarra. O que vai acontecer? Tem que enrolar essa mangueira. E o fluxo vai ter que passar por essa mangueira enrolada. Logo, o que acontece ali dentro? Perda de carga, perda de fluxo, estrangulamento. Então, o que a gente fez nesse sentido? Já está no procedimento aí de vocês. Foi solicitada a Mayra e ela, para cada jarra de calibração, ela pegou a mangueira e cortou num tamanho que seja adequado para que não haja essa perda. Então, esse tamanho de mangueira tem um fundamento para que não haja perda de carga, para que não haja estrangulamento, para que não haja
não haja esse movimento aqui e que você perca a calibração, nesse sentido. Pedro, você quer falar? VSS 5, a gente calibra até 5 litros. VSS 12 até 12. Até 12, é. Vai até 12 litros a bomba, aquela bomba maior. Então, a jarra de calibração, mais uma vez, a jarra de calibração precisa ser exatamente essa daí? Não, eu posso trabalhar, essa daqui é a jarra de calibração da Guilherme, esse modelo aí, mas eu posso trabalhar com uma da MSA, porque o que eu preciso garantir é um ambiente, uma câmara, né? Isso daqui nada mais é do que uma câmara, um ambiente fechado, que eu consiga garantir que a calibração aconteça em linha. Falou de calibração de bomba, falou de poeira ou particulado respirável, falou a palavra respirável, tem ciclone. Se tem ciclone, tem esse sistema a ser feito. Qualquer avaliação que utilize ciclone, eu tenho que fazer a calibração deste sistema com o ciclone em linha. Isso é um procedimento operacional dito pelos métodos que pedem o ciclone, entre outros mais. Estou com 3 dias de avaliação agendada, uma poeira por dia, terça, quarta e quinta. O equipamento vai e volta comigo. Eu vou calibrar na terça, vou usar a calibração de terça, vou usar na quarta, vou usar na quinta. Tá, entendi. Você pode... A calibração do A sistema... mesma calibração ele vai usar nos 3 dias? A calibração da bomba, a calibração da bomba, Pedro, é aquilo que o Marco falou. A calibração da bomba, ela se mantém. O problema não é esse. A situação é o procedimento em linha. Você está o procedimento, mudando. vou fazer uma só, vou anotar uma só e vou usar as 3. Não, aí é que tá. Só que essa uma só, você está com uma realidade de um cassete que você, para quarta-feira, você mudou. Você fez uma massa lá. Exatamente, você mudou. Você entendeu? Isso é, o legal aqui nosso é que a gente consegue, com as nossas experiências aqui, um elo de informações. Pega aquilo que o Marco falou e aquilo que eu falei também. Você está calibrando o conjunto. Entenda conjunto é sistema em linha. A bomba está calibrada? Ok. O problema não é a bomba, o problema é o sistema. Entendeu? O importante aí para garantir isso aí é essa vedação. Sim. Você diz da jarra. Sim, sim, sem dúvida. Tem que estar bem vedado. Tá bem? Isso é uma questão interessante. E outra questão interessante também, teoria de acertos e erros. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, por exemplo, a Gabriela, que trabalha com a gente lá na GST, eu pedi para que ela fizesse uma vez essa calibração. Aí fez uma, fez duas, fez 3. Aí, em determinado momento, se confundiu na hora de conectar aqui. Se eu apertar de novo, A passa a conexão espera. aqui,